Muito boa tarde para você que já está aí antenado na nossa programação. Seja você muito bem-vindo. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua companhia. Essa é mais uma edição do Podcast Executivo, seu nosso canal informativo. Informações sempre com muita qualidade, credibilidade e conteúdo. Hoje o Podcast Executivo direto aqui de Campinas, conhecendo de pertinho um trabalho fantástico, já que o assunto é falar sobre soluções em cozinhas industriais. É claro que a gente não poderia deixar de fora a Deloc. Então a gente vai conhecer um pouco dessa empresa, que é um grande destaque dentro desse tema. E para falar desse assunto, a gente tem que trazer quem entende do assunto. Por isso, dois convidados hoje conosco para participar ao vivo nessa edição, recebendo o Denis Silva e a Simone Casemiro, ambos diretores da Deloc, para trazerem um pouco da experiência deles e compartilhar com vocês todo esse trabalho direcionado, já que é um assunto mais segmentado, falando de soluções em cozinhas industriais. Tudo isso vocês acompanham a partir de agora ao vivo com a gente. Pode participar? Claro que sim, vocês são os nossos convidados principais, os nossos internautas protagonistas. Traz a sua dúvida, traz a sua pergunta, interaja e a gente leva para os nossos convidados que vão auxiliar vocês dentro desse tema. Obrigado sempre pela sua companhia. E o nosso muito obrigado, em nome do canal Podcast Executivo, pela participação do Denis, da Simone, que aqui estão e que nos receberam, não só eles, mas toda a equipe, muito bem. Obrigado pelo carinho. Já deixo aqui um super boa tarde para o Denis. Tudo bem, Denis? Boa tarde, Luciano. Tudo bem, graças a Deus. Obrigado por estar conosco aqui nessa edição, trazendo um pouco da sua experiência. Satisfação é toda nossa de receber vocês aqui também na nossa empresa. Simone, tudo bem? Boa tarde. Ei, Luciano, boa tarde, tudo ótimo. Obrigado por estar com a gente também, trazendo aí um pouquinho dessa experiência. Eu que agradeço. É um prazer enorme estar trazendo vocês aqui. Esse convite foi muito especial, né, para nós, como empreendedores, e esteja assim sempre com as portas abertas para vocês, seja sempre bem-vindos. Obrigado pelo carinho, montaram, na verdade, um breakfast para toda a equipe, e isso é diferenciado, então a gente agradece aí toda essa receptividade. Antes da gente conhecer o trabalho totalmente diferenciado dentro desse mercado, mais segmentado quando a gente fala de soluções, locações e cozinhas industriais, é óbvio que eu ia querer conhecer um pouquinho da história dos nossos convidados. Então eu queria iniciar perguntando para o Denis como que o Denis chegou nesse mundo das cozinhas, da locação de equipamentos aí de cozinhas industriais. Como que tudo aconteceu na sua caminhada, na sua vida, Denis? Conta pra gente. Perfeito. Olha, iniciando assim apresentando um pouco aqui de mim, eu venho de família simples e humilde. Os meus pais vieram da roça e a minha mãe sempre foi dona de casa e o meu pai, ele estudou até a 4ª série. Naquela época era como se fosse o ensino fundamental hoje, e ele fez um curso de elétrica numa escola que tem cursos profissionalizantes lá em Belo Horizonte, que chama Cefet, e daí ele começou a trajetória dele. Virou um eletricista e ele seguiu a vida profissional dele. Hoje ele é aposentado, e com meus 12 anos ele me levou para conhecer um pouco dessa parte elétrica, me colocou numa oficina para eu aprender como que enrolava motores de liquidificadores, de processadores, consertar ferro elétrico. Naquela época existia isso há alguns anos atrás. Hoje é um pouco mais descartável. Então hoje você compra um liquidificador, aí ele acaba estragando, talvez você não tenha mais aquela manutenção. E parece que o futuro estava um pouco desenhado. Hoje a Deloc, ela tem alguns desses equipamentos, como o liquidificador industrial, mais na linha industrial, processadores industriais. E eu acabei pegando isso, aprendendo um pouco sobre essa parte da manutenção. E com meus 10 anos, é interessante, é curioso que quando eu tinha 10 anos, uma criança de 10 anos, ela virou para minha mãe e falou assim, um dia eu vou montar uma empresa e vocês vão trabalhar para mim. Então pensa assim numa criança de 10 anos que não sei de onde que tirou aquilo e falou que ia montar uma empresa. E passaram-se os anos, com meus 14 anos eu já comecei a trabalhar, eu vendia picolé na rua, vendia chup-chup, eu fui atrás das coisas minhas mesmo que eu queria buscar.
e fiz diversas coisas ali, até meus 15 anos, 16 anos, eu comecei a trabalhar como promotor de vendas. Aí fui trabalhar, né, em alguns hipermercados como promotor de vendas. E aquilo foi me dando gosto também. Eu vi que eu tinha uma facilidade em lidar com essa área comercial. E em 98 eu conheci a minha esposa, que a gente começou a namorar, e com pouco tempo de namoro, a gente já estava ali, acho que em 99 mais ou menos. Eu perguntei para ela, um belo dia eu perguntei para ela qual que era o sonho dela, ela falou que era ter uma loja. Eu falei, então nós vamos montar uma loja. E ela trabalhava com... Ela trabalhava numa empresa de administração, ela trabalhava no escritório, mas ela tem um dom, tanto que no decorrer desses anos ela formou em design de interiores. E coincidentemente eu peguei essa parte minha de venda e peguei o dom dela que ela tem de decoração, esse artesanato de decoração de interiores, e montamos uma loja. E o interessante é que assim, ela deve ter pensado assim, nossa, esse cara tem tudo, esse cara vai montar a loja dos meus sonhos. E é interessante que nós montamos a loja, pegamos R$1.000 na época, 800 reais, R$1.000 na época, se eu não me engano, e demos de entrada como garantia para o aluguel do dono do imóvel. Somente aquilo, e entramos para a loja, mas acreditei no sonho dela e no meu sonho também de ter uma empresa que uma criança de 10 anos falou lá atrás, e aquilo parece que surtiu algo que quando você fala, a gente acredita naquilo. E a gente começou a nossa trajetória ali em 99, montamos uma loja de decoração de festas, trabalhamos com decoração de balões, ela tem esse dom nessa parte. E eu sou grato muito por isso, ter aprendido essa parte com ela, é uma pessoa que eu aprendi muito nesse decorrer desses anos. E a Deloc surgiu nesse meio. A gente, alguns anos de empresa, uns 10 anos mais ou menos, da Sonho de Festas, surgiu a demanda do mercado, porque o pessoal começou a pedir a gente locação de freezer, de micro-ondas, para atender as lanchonetes, para atender hospitais. E a gente começou a atender ali pela empresa que nós tínhamos. Nesse meio, a gente atendia, como a gente trabalhávamos com festa, a gente fazia coffee break. Então, esses coffee breaks, o pessoal pedia toalhas, utensílios, xícaras, quem trabalha com isso sabe o que é. Então, a gente saía muito, nós tínhamos uma Kombi e nós saíamos várias vezes de madrugada para poder salvar um coffee break numa das unidades que a gente atendia, da mineração. E a gente começou a ver aquele por trás de como que funcionava. Entrávamos pelo refeitório, pela cozinha, e tinha os equipamentos de cozinha. E quando eles começaram a pedir a gente esses equipamentos, freezer, liquidificadores, micro-ondas, iniciou nessa parte menor, a gente viu que tinha um mundo por trás disso. Começamos a estudar isso, a Simone também, muito audaciosa, muito curiosa também nessa parte, e a gente começou a estudar essa parte de como a gente ia começar a alocar esses equipamentos. Começamos a alocar freezer, micro-ondas, e daí vimos o mercado, a demanda que tinha, e um mercado que estava pobre para poder atender a essa necessidade tão grande, mas com qualidade que a gente sempre prezou na empresa de decoração que nós tínhamos. E começamos ali a Deloc em 2010. Começamos a alocar esses equipamentos e até hoje a gente já atende de pequenos a grandes eventos, desde a mineração, a gente vai falar isso mais para frente aqui, mas a minha trajetória é essa, ela começou nisso, de uma parte de um sonho de uma criança de 10 anos, e hoje, graças a Deus, eu tenho o privilégio de estar aqui compartilhando um pouco da minha história com vocês. Na verdade, você foi, né, com o olhar técnico, percebendo dentro desse mercado grandes oportunidades, e aí foi surgindo, na verdade, abrindo-se portas, e aí surge e nasce a Deloc. Simone, o Denis praticamente já deu todo o spoiler, já contou a tua história também. Sim. O que você poderia trazer aí, agregando, na verdade, essa parceria, essa sua visão de empreendedora também, esse seu sonho? Você já tinha isso em mente? Já batia o coração mais forte nessa área empreendedora? Conta pra gente um pouquinho do seu lado. Então, o Denis, como você mesmo disse, ele praticamente contou toda a nossa história. Só que tem alguns links, né, que faz com que a gente seja essas duas pessoas tão conectadas.
E com ele nasceu aos 10 anos e comigo aos 11 anos. Também eu acho que como a maioria dos brasileiros, né, a gente sempre assim, veio de uma família mais simples e sempre essa garra de querer vencer, fazer o diferente. E aos 11 anos, essa criança também sonhava e imaginava que eu seria uma grande empresária, que eu teria uma empresa, mas não tinha o menor recurso de fazer isso financeiramente. E aos 23 anos, né, o tempo foi passando e eu mexendo com eventos, e eu encontrei essa pessoa, só que eu não tinha condições de fazer essa grande empresa. Encontrei o Denis e ele falou assim comigo assim, qual que é o seu sonho? Eu falei assim, o meu é montar uma empresa. E ele falou assim, então vamos montar junto. Então eu já imaginei, nossa, vai ser uma grande empresa e tal. E aí quando ele falou comigo assim, ele chegou para mim e falou assim, não, a gente reúne os nossos recursos e a gente faz isso. Eu falei, nossa, que coragem. Então ele me deu esse gás, essa pessoa que está aqui comigo até hoje. Nós dois já estamos nessa jornada de empresa há 22 anos. As empresas, elas são empresas familiares, mas assim como na nossa vida mesmo pessoal, é o que a gente passa também para os nossos colaboradores, essa separação, né, do que é o lado profissional do pessoal, ainda que é impossível a gente como ser humano também, a gente está fazendo essa separação, mas essa que é a trajetória que a gente consegue aí, passar para as pessoas também, e é o que a gente faz dentro do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. E aí tem os desafios, né, Luciano, do dia a dia. E eu fico muito orgulhosa assim, de saber que os nossos sonhos se cruzaram ali entre 10 e 11 anos, e aí a gente numa caminhada, e aos 23 anos a gente se encontra e nós estamos juntos até hoje. E a empresa, como ele disse, a Deloc, ela nasceu dentro da empresa Sonho de Festas, que é a atual Casimiro Decor, que é a que faz a locação de imóveis, continua ainda fazendo as locações de imóveis lá em Minas. Não veio para São Paulo, inicialmente a gente está trazendo só a Deloc mesmo, para testar também o mercado, ver como é que a gente vai fazer aqui em Campinas, né? E aí o futuro só Deus pertence. Simone, você comentou, só para a gente enfatizar mais detalhadamente para o pessoal entender, você comentou da Casemiro, né? Sim. O que é a Casemiro? A Casemiro é uma empresa de locação de imóveis. Ela iniciou também fazendo só a parte de designer de efêmeros, que são os eventos. E de lá para cá ela foi se desenvolvendo e atendendo o mundo corporativo. Tá. Então hoje a gente faz atendimento a B2B, fazendo toda essa parte ambiental dentro dos escritórios, e faz alocações tanto para evento e quanto para escritórios também. E a Deloc, Denis, para quem também está chegando agora, vamos entender quando a gente fala de Deloc, soluções em cozinhas industriais. O que é a Deloc, o que ela oferece, só generalizando? Perfeito. Eu dei já uma pincelada no que iniciou a Deloc. Somos pioneiros em locação de equipamentos para cozinhas industriais em Minas Gerais. A matriz fica em Belo Horizonte. Estamos vindo agora para Campinas com a primeira filial. Mais para frente, depois, posso soltar um spoiler de um futuro mais abrangente da empresa em outras unidades. E a Deloc, ela é especializada em locação de equipamentos para cozinha e locação de cozinhas containers. Atendemos a região, a todo o Brasil, né? Temos locação em vários estados do Brasil, com o atendimento a clientes corporativos. São clientes da alimentação corporativa. O que são esses clientes? São os clientes que estão dentro das usinas, dentro das indústrias que fornecem a alimentação, o almoço para aquele público que está lá dentro. Um exemplo, uma mineradora, uma indústria que tem ali o restaurante lá dentro e ela fornece lá de 500 refeições a 5.000 refeições. E a Deloc, ela atua nessa parte, ela monta aquela cozinha, o cliente ele solicita a montagem daquela cozinha, nós colocamos todos os equipamentos, desde uma área de higienização, a cocção, desde o pré-preparo até a higienização, onde tem todos os fluxos da cozinha, e também na questão de uma manutenção. O equipamento do cliente deu um problema, nós mandamos um equipamento nosso para alocação, por período que ele precisar,
até o equipamento dele ser feito a manutenção. Então, nós entramos nessa questão desse diferencial, o atendimento personalizado, esse atendimento diferenciado com o cliente. Ó, a Rafaele Gross está ao vivo com a gente aqui participando. Obrigado pela sua participação, Rafaele. Ela deixa aqui a observação. Feliz em fazer parte. E deixou um coração aqui acompanhando de perto também a programação. Pedro Henrique, show, DMs, também acompanhando de pertinho a programação. E a Dulcilene Silva também participa com a gente. Também está acompanhando vocês de pertinho aqui. Ela, orgulho do meu irmão. E parabéns, cunhada. Acompanhando vocês também aí de pertinho desde a edição. Sim, são nossos fãs, né, Luciano? No terminar, eles deixam um autógrafo para vocês. Bom, quando a gente traz atendimento e quando a gente fala de equipe, falando da Deloc, vocês consideram grandes diferenciais da empresa hoje? Sim. O mercado, ele, como todo segmento, ele vai ter todos os seus desafios ali, que seja, mas a gente está falando de, a palavra que você comentou sobre o diferencial do atendimento. Eu vejo que é nesse ponto que a gente está vindo para São Paulo, um mercado muito competitivo, e a ideia é a gente trazer isso lá de Belo Horizonte, que foi o início da nossa trajetória, e trouxe todos esses nossos clientes, essa gama toda nossa de cliente, aqui para São Paulo. Então, a gente quer continuar com isso aqui em São Paulo, mostrando que tem condições de fazer, sim, de um cliente alugar um equipamento e nós darmos toda a atenção durante e o pós da locação. Ele loca um equipamento que seja para um evento ou que seja para uma cozinha. Deu um problema naquele equipamento, nós temos outro para substituí-lo ou, caso necessário, a gente mandar um manutentor em até determinadas horas, de acordo com um contrato, para poder fazer a manutenção para que não pare aquela operação. Então, nós já fechamos contratos onde nós mandamos equipamentos de stand-by que fique ali para realmente não parar a operação, porque tem setor da cozinha, uma cocção, por exemplo, se eu der um problema num forno combinado ou num caldeirão, eu não posso parar aquela produção que vai servir um almoço para 500 pessoas. Entende? Então, assim, é um processo que a gente precisa de estar atento com o cliente. Então, não é somente uma locação que o cliente vem na minha empresa, faz uma locação. A gente cria um vínculo, eu quero entender qual que é o problema do cliente para poder você realmente ir lá e atuar de uma forma mais precisa. Então, isso é minucioso, mas eu vejo que o mercado dá para atender isso. Então, nós estamos vindo para São Paulo com esse diferencial de que tem condições sim de atender eventos de grande porte, que seja a cozinhas menores e a cozinhas maiores, com todo esse atendimento. Pode faltar um equipamento ali, eu vou deixar um de stand-by. Então a Deloc tem isso, nós vamos falar mais para frente daqui a pouco sobre, tá, Luciano, nós vamos falar sobre os treinamentos que nós damos para os nossos colaboradores. Então eu vejo que esse é o diferencial, que o mercado tem condições de fazer isso. Simone, quer comentar? Ele deixou um espaço para você? Sim, não, ele tá vendo, ele está surpreendendo. Então, na verdade, assim, esse diferencial que é o que eu e o Denis, a gente sempre trouxe desde o início, eu acho que por ter experiência no mercado, a gente via essa diferença de como o colaborador é tratado, nós éramos tratados. Então, a gente acredita muito, primeiramente, nas pessoas, né, dentro de uma empresa, você alinhar bem todos os seus valores aqui dentro da empresa, acreditar nisso e fazer esse treinamento. Porque a partir do momento, eu penso assim, Luciano, que o primeiro cliente nosso é aquela pessoa que está atuando ali todos os dias com você, que é o que faz acontecer. E muitas das vezes, principalmente nós dois, que vêm de várias gerações, no qual funcionário era tratado de qualquer forma, a gente vê que esse é o diferencial que a gente vem perdurando aí durante todos esses anos, desde a Sonho de Festa, que atualmente agora é Casimiro Decor, e na Deloc, a gente vê que isso faz a grande diferença, isso gera excelentes resultados para os nossos clientes. Muitas das vezes as pessoas se confundem colocando... Claro, o cliente tem que estar ali em primeiro momento mesmo, mas para que eu tenha esse cliente satisfeito, eu tenho que ter uma equipe satisfeita também, né? Então, assim, é um diferencial que eu vejo na nossa jornada, na nossa empresa e atualmente, assim, muito forte também na Deloc, e é o que a gente quer implementar aqui, é esse modelo desse atendimento diferencial para o nosso cliente e também para o nosso cliente interno. Eu acho que isso faz grande diferença para que o negócio, assim, tenha um sucesso. Stephanie Silva está com a gente aqui também participando. Obrigado, Stephanie. Um abraço para você. Grandes empreendedores, comenta ela, acompanhando de pertinho. A Denise Silva também participa com a gente. Que orgulho de ver vocês. Está acompanhando vocês aí de pertinho.
Marcela Prado, trabalhar nesta empresa tem sido uma jornada incrível e deixou 2 corações aqui. A Claudiene também está com a gente aqui, obrigado pela participação de vocês. Emocionada com essa história maravilhosa, eu sou grata por ter aprendido tanto com vocês. Ter feito parte dessa trajetória é uma parte linda da minha vida. Olha, comentou a Claudiene aqui acompanhando vocês. E a Caroline também está com a gente. Incrível, pessoal. Parabéns. Isso acho que é o mais gratificante para vocês, né? Sim, eu acho que isso só comprova aquilo que a gente acredita. Muitas das vezes eu percebo, né, em vários lugares que a gente anda em vários locais e a gente analisa a forma com que as empresas trabalham, desde a empresa grande, pequena, como que elas tratam aquelas pessoas que trabalham ali para elas, né? E a gente faz, e esse resultado, esses comentários, é resultado, né, dessa jornada. A Claudiene é uma colaboradora que trabalhou com a gente há mais tempo e às vezes ela me manda print de como é o processo dentro da empresa que ela está trabalhando hoje, que ela levou esse processo que a gente tem até hoje dentro da empresa para a empresa que ela está agora. Então, assim, eu acho que isso é o mais gratificante, isso que é o mais importante. É o que eu e o Denis, assim, a gente entendeu como casal, que primeiro a gente sempre colocou isso, que a empresa, nós não podemos ser maiores que a empresa, né? E muitas das vezes é isso que faz com que a gente continue nessa jornada, esses comentários maravilhosos. É bom saber que as pessoas, né, estão gostando do nosso formato. Ô Denis, quando a gente fala de clientes atendidos, quando a gente fala dos setores que hoje a Deloc atende, o que você destacaria? Inclusive conversávamos até em off e você acabou trazendo grandes empresas renomadas aí, que faz parte dessa parceria de vocês também na parte do atendimento dos serviços oferecidos, não é isso? Exatamente, Luciano. Quero agradecer o pessoal que está com a gente aí. Pegando o seu tempo de vocês aí, agradecer a todo mundo que está fazendo os comentários. Agradecemos, né? Somos gratos por todos os comentários aí. Luciano, como você comentou, de fato, nós iniciamos a nossa trajetória atendendo clientes pequenos e médio porte. E com o passar dos anos, com um grupo de alimentação, que são alimentações corporativas, eu posso citar aqui, por exemplo, a GR, a Sodexo, a Sapori, a Máxima, dentre outras que eu não vou citar todos os nomes aqui, nós começamos a atender esse perfil de cliente e eles, como eles estão dentro de várias empresas ao redor do Brasil, nós começamos a atender esses clientes. E como já foi dito aqui, sobre a gente levar essa nossa cultura desse diferencial de atendimento, de como mostrar realmente que dá para poder fazer isso na prestação de serviço, que é a locação, mas ela acompanhada de uma manutenção. O que nós fizemos? Nós começamos, os clientes de grande porte, de acordo com a sua pergunta, eles começaram a nos procurar. Então, acabou que estamos hoje, isso grato todo ao sucesso da nossa equipe. A Simone comentou aqui agora há pouco sobre pessoas, né? Existe uma siglazinha que é PPP, né, que as pessoas falam no mundo corporativo, que é Pessoas, Processo e Produto. Na Deloc eu falo que é PPE, né, Pessoas, Processos e Equipamentos. Então a gente usa muito isso, pessoas, então nós valorizamos as pessoas e temos os processos e, por fim, o equipamento que vai lá, que vai chegar até o nosso cliente. Então, com isso, nós mostrando esses nossos valores, conseguimos galgar esses clientes que hoje nós temos a grande satisfação de atender clientes no Brasil todo, como a área da mineração, a própria Vale, a Gerdau, a Samarco, a ArcelorMittal, dentre outras, CSN, no mundo também do petróleo, Petrobras. Então, assim, são clientes âncoras que nós atendemos hoje, que nos fortalece e continuamos atendendo também o cliente de pequeno e médio porte, porque a gente entende que o valor para o cliente é o mesmo. Nós vamos atender esses clientes como todo cliente que seja corporativo ou cliente que está em busca do nosso produto. Então esse eu acho que é o nosso diferencial e por isso nós galgamos hoje esses clientes que nós atendemos na Deloc. A gente traz a observação, né, da Deloc em relação às soluções em cozinhas industriais. E aí entra o ponto forte que é a locação. Aí muita gente pergunta, mas por que locar ao invés de comprar?
Perfeito. Essa é uma pergunta que acho que ela é pertinente, muito boa pergunta, e acho que também todo mundo no mundo se pergunta isso, né? São vários benefícios. Nós falamos hoje, o mais comum é eu até comentei aqui do nosso diferencial é esse. Você aluga um equipamento e quantas vezes, até na própria casa da gente, você alugou um equipamento que seja para uma festa, um evento pequeno ali, que seja, e ele deu um problema no meio da festa. E aí aquela loucura das pessoas, ligam, não sabe para quem que liga, não tem um telefone ali de um setor responsável e acaba perdendo o que seja uma bebida, o que seja o que foi um forno. E isso também é nas cozinhas industriais. Então, esse diferencial que nós colocamos, ele vai de encontro a essa pergunta, locar ou comprar. Então, é interessante isso, porque quando você loca um equipamento, você terceiriza aquele problema que você tem para quem você locou o equipamento. Você entende que, por exemplo, se a gente pegar vocês vêm até a Deloc, por exemplo, aluga um forno, que é para te atender na sua cozinha e que você tem 500 refeições. E numa bela sexta-feira lá, a nutricionista desesperada, o forno parou e você não pode parar a refeição. Você tem o sábado e domingo você vai servir, vai continuar o seu trabalho. Então, como que se faz? Você não tem um contato, vai ter que esperar só na segunda-feira. Não, a diferença é essa. Quando o cliente ele optou por locar, no nosso contrato ele fala isso, você tem esse privilégio, você tem a manutenção, você tem a troca do equipamento. Isso nós trabalhamos desde os nossos equipamentos até containers que nós temos também. Se precisou de trocar o equipamento, nós vamos trocar na unidade. Então eu acho que o maior diferencial, Luciano, é esse custo-benefício que tem de um equipamento que deu um problema ali, esse é o maior na minha visão. Então, em vez de você locar, em vez de você comprar, você vai alocar. E é claro que se a gente subir um pouquinho mais, a gente está falando também de mobilização de capital. Se você vai montar uma cozinha toda, que seja lá um valor X ou um valor Y, você não precisa de descapitalizar todo aquele valor que você tem ali, que às vezes você pode guardar ele para uma outra questão que você quer usar, e você tem uma alocação que vai ser muito menor no seu fluxo de caixa ali. Então, são vários itens, são vários pontos que a diferença da alocação para a compra é essa. Então, eu vejo que esses dois pontos que eu coloquei aqui, a Simone, se quiser, ela pode até complementar mais, eu vejo que são primordial. À vontade, Simone. Não. Eu acho que eu já falei, eu acabei falando os mais principais, tudo, né, Simone? Sim, eu falei os mais principais aí. Tá saindo muito bem na entrevista. Claro, né, gente? Todo mundo sabe, eu fico um pouquinho meio nervosa. Aí, às vezes, dá um apagão assim, sabe, Luciano? Mas é engraçado, Luciano. Mas você deixa a gente leve. É verdade. O Luciano, realmente, ele é muito bom. Ele deixa a gente descontraído. Mas eu venho falando muito isso para a Simone. A Simone gosta muito mais disso do que eu. É a primeira vez eu aqui. Eu não sei o que aconteceu, se me deram um uísque ali, alguma coisa, que eu estou um pouco assim, falando demais. Então, peço até desculpa de alguma coisa que eu não estou tendo etiqueta, mas... Às vezes estão dando um show de informação aí. Sim. É isso que é legal, é levar a informação para os nossos internautas, a informação dentro do tema abordado e o pessoal participando com a gente. O pessoal está adorando aqui, comentando. Ó, a Yasmin Caeiro, vocês dois são minha grande inspiração. Estão arrasando, olha aí, deixou um coração aqui. Ai, que lindo. Projetos Casemiro também está aqui, grande empresa, buscando sempre a excelência, comenta. Ó, o Jorge Gomes também está por aqui, obrigado pela participação de vocês sempre. Parabéns a Deloc pela atmosfera de trabalho positiva e pelo ambiente colaborativo que proporciona aos seus funcionários. É ótimo ver uma empresa investindo no bem-estar e no crescimento profissional. Olha isso, que legal. Sim. Obrigado, Jorge, pela sua participação. O Rodrigo Copriva também participa com a gente. Grandes amigos, parceiros, fico extremamente feliz em ver o sucesso de vocês. Vocês merecem. Parabéns, comenta o Rodrigo. Acompanhando vocês de pertinho também. Ó, Marco Túlio também está com a gente. Alguns dos seus clientes solicitam um equipamento moderno pensados em sustentabilidade? Essa é uma pergunta. Obrigado e sucesso para vocês. Pergunta o Marco Túlio. Obrigado, Marco, pela sua pergunta. Mais uma vez, obrigado à participação de todos. É outra pergunta muito interessante. No mundo que estamos vivendo hoje, essa palavra sustentabilidade, ela tornou-se uma palavra até muito falada. E é interessante que a Deloc também vem dessa evolução, vem acompanhando a evolução, não ficamos para trás na tecnologia dos equipamentos. E com isso, os clientes vêm nos pedindo equipamentos
voltado para a sustentabilidade. Ah, mas o que seria isso? Eu vou dar alguns exemplos aqui, por exemplo, de uma lavadora de louças, por exemplo, que ela tem um consumo muito baixo de água, as de hoje com uma tecnologia mais avançada, com um consumo menor de energia. Então, assim, se a gente colocar numa comparação de um restaurante hoje que ele não usa uma lavadora, eu vou dar um exemplo de uma máquina que lava 1000 pratos por hora, por exemplo, a gente vai ter um consumo média de ali 100 litros, por exemplo, 60, 80, 100 litros de água de consumo. E se a gente pega um restaurante que não tem uma lavadora dessa, que vai lavar na torneira, naquele modelo antigo, uma torneira aberta 1 hora, eu vou colocar aqui para baixo 2.000 litros de água, por exemplo. Então, assim, isso é um processo de sustentabilidade que as empresas dos equipamentos estão fazendo isso. E a Deloc, para não ficar para trás, nós também estamos com esses equipamentos para poder atender essa demanda que o mercado vai ser exigente em todo o mundo. Aí eu não estou falando só do Brasil. Então, temos vários equipamentos, o próprio forno combinado com as altas tecnologias. Nós estamos em São Paulo, tivemos em São Paulo no primeiro dia da feira da FISPAL, que é uma das maiores feiras de equipamentos para a cozinha. Então vimos várias novidades que tivemos lá, que vimos lá e que tem lá na feira hoje, dos equipamentos de alta tecnologia. São equipamentos de alta performance que vêm para poder agregar a essa pergunta de sustentabilidade. Então a Deloc tem sim os equipamentos voltados para esse novo mundo, vamos dizer assim, que é para o custo-benefício, o consumo, o menor consumo de água, para onde vai a água do esgoto que vai sair. Então, todos esses equipamentos, a Deloc, ela tem esses equipamentos para atender os nossos clientes. Já pensa nisso, na verdade. Exatamente. Também. Uma pergunta muito pertinente, obrigado pela sua participação, um abraço para você. E quando a gente fala de produtos e serviços da Deloc, equipamentos, o que você destacaria então, Denis? Já vamos começar a passar para o pessoal ter uma ideia do que se tem aqui. Certo. Produtos e serviços, vamos lá. Produtos, eu comentei mais aqui antes da nossa conversa, que nós temos desde a área do pré-preparo, que seria ali os processadores, mesas de manipulação, liquidificadores, até a parte da higienização. Mas nós temos ali, vamos pegar ali a área da cocção, por exemplo, nós temos os caldeirões e temos, falando de tecnologia, nós temos os caldeirões elétricos, que eles são voltados para também uma questão da cozinha 4.0. O que seria a cozinha 4.0? Seria, nós montamos uma cozinha em 2018, numa mineração, que foi voltado para isso. O que é? A gente eliminar o gás, usar todos os equipamentos elétricos. E o que isso agrega? Dentro de uma cozinha, quem trabalha dentro de uma cozinha sabe o que é. É um calor muito grande, porque aquela propagação da chama, do fogo, ela gera um calor muito grande, mesmo trabalhando com as coifas que a gente tem dentro das cozinhas. Então, a ideia foi essa. Eu peguei carona com relação ao equipamento, o caldeirão elétrico, justamente por causa disso, porque é um que tem uma propagação muito grande dentro da cozinha. Então, você reduz ali um pouco o calor, você tem quem está dentro de uma cozinha vê essa diferença. Você coloca uma coifa, mas mesmo assim você vê essa diferença. Então, esses equipamentos, Luciano, é voltado para isso. A Deloc está sempre em busca desses produtos diferenciados, mas dando continuidade na lista, temos fornos combinados, caldeirões, lavadoras, pastrô, geladeiras, tudo que for voltado para a cozinha, desde uma cozinha montada até a transportada, que se precisa de caixas preparadas, que são as famosas isobox, que precisam de fazer uma comida transportada, a Deloc está apta a atender. E os serviços, eu vejo que nós estamos atendidos, a locação já é um serviço, mas o serviço ele vem diferenciado desde na nossa cultura do atendimento aos nossos colaboradores. Nós damos os treinamentos aos nossos colaboradores para que ele possa atender melhor o cliente. Então, os nossos serviços eles estão direcionados a isso, ao diferencial do atendimento ao cliente, desde o comercial, que ele é treinado ao cliente ligar, eu preciso de um pastrô, eu preciso de uma geladeira. Você vai armazenar o que nessa geladeira? Você vai armazenar o que nesse freezer? Isso é uma consultoria do que você ligar numa empresa, o pastrô é X, eu te alugo e te entrego ele. Não, existe um processo, uma triagem que é feita ali, porque às vezes o cliente está pedindo um equipamento
e eu consigo mandar um outro equipamento com um custo melhor para ele, que vai atender ele muito melhor. Então esse é o diferencial do serviço que a gente está falando aqui. Então acho que a gente prega muito isso, preza muito isso, entendeu, Luciano? Gelson Luiz está com a gente também, obrigado pela sua participação. Gelson, um abraço, parabéns a vocês. Estamos todos aqui em Minas, assistindo vocês. Ninguém está trabalhando lá, está todo mundo vendo vocês. Um abraço, Gelson, obrigado pela sua participação. Sibeli Maria também está por aqui. Satisfação em fazer parte dessa empresa que tem uma história de vida linda. Parabéns e que Deus abençoe. O Marco Cunha, casal exemplo de dedicação e excelência que reflete em seus negócios. Olha que legal, que bacana. A Ana Luísa, parabéns e obrigada pelo exemplo que vocês são na minha vida. Sensacional. Deixou um monte de coração aqui para vocês. E o Brian Guilherme também está por aqui. O que ele comenta? Desde que eu entrei no grupo das empresas, foi possível me desenvolver grandemente como profissional. Isso é reflexo da excelente gestão dos sócios. Vê como faz a diferença, a importância, né, da diretoria, mediante a atenção, o cuidado que leva para os seus colaboradores. E a gente viveu isso aqui. Toda a nossa equipe chegou aqui, foi muito bem recebido. O pessoal deu uma aula de informação aqui, que nos recebeu, falando da Deloc, os serviços, os diferenciais. É isso que reflete, né? E para vocês, eu acho que deve ser um dos maiores presentes, não é? Para você, Simone, é um presente? Olha, é fantástico. A gente saber que você vai atrás de um sonho e que você impacta outros sonhos e você saber fazer isso com maestria, né? Porque é um trabalho com muita paciência e dedicação, uma dedicação que eu falo de conhecimento, você ir atrás, buscar, estudar e trazer referências para dentro da sua empresa e que seja impactante na vida dessas pessoas. Porque são pessoas que estão passando ali com a gente por um processo, por um tempo e que elas não são eternas ali. E saber que elas vão levar aqui de dentro conhecimento que agregue isso na vida delas é muito importante. Porque o trabalho em si já é muito... muito sacrifício, né? Você saber que você tem que levantar, tem muita gente que já levanta, desmaiando, ou na segunda-feira e tal. Então a gente tem todo esse cuidado de tentar encontrar pessoas que gostem daquilo de fato de fazer e que querem se desenvolver como pessoas, como profissionais. Então a gente faz todo esse trabalho assim, bem de formiguinha mesmo, sabe, Luciano? E a gente está passando isso aí para as gerações dos nossos filhos que estão vindo, que também que trabalham conosco e eles estão iniciando agora a jornada de trabalho deles, pautada nesse conceito, nesses valores da empresa também. Qual o nome dos filhos? Pedro Henrique e Marco Túlio. Então, olha aí, que legal. E o Denis, o que você complementa, Denis? Eu acho que, pegando carona aqui um pouco nos nossos filhos, Pedro Henrique e Marco Túlio, é uma honra poder, isso que a Simone falou, ter eles no nosso time, é da família, mas a gente percebe que eles pegam os valores, né, Simone? De continuidade. Tanto nosso, pessoal, como profissional. A empresa tem a missão, visão e valores, mas os valores que são desde da família. Então, é um prazer, só pegando carona, agradecer Pedro Henrique e Marco Túlio por estar nessa jornada com a gente e que, se forem seguir, a gente vai estar sempre por trás apoiando eles. E, assim, é um prazer ter toda essa admiração, ô Luciano, porque isso não tem preço. Isso tudo que a gente escuta aqui de colaboradores que trabalhou com a gente e da equipe que está com a gente hoje, dos clientes, a gente escuta retornos, os feedbacks que os clientes dão com a gente, isso não tem preço. O cliente fala, olha, muito obrigado pelo atendimento que você fez, como eu falei agora há pouco, em vez, às vezes, ele foi com uma ideia de pegar um equipamento, nós demos outro equipamento para ele que atendeu muito bem. Então, acho que isso faz toda a diferença, é um dos nossos desafios que nós temos para levar para frente, é mostrar realmente esse diferencial. Então, é um prazer isso. Pegando esse gancho aí, como é que funciona essa parte da locação? Você acabou de falar dessa consultoria e às vezes também eu acho que clientes que chegam até vocês com uma ideia de necessidade e com experiência e expertise de vocês falam, olha, a tua ideia até que é legal, mas eu posso falar uma coisa? Aqui atende mais a sua necessidade. Como é que é isso também, a parte da consultoria, mas hoje, quando a gente fala de locação em relação à Deloc, como é que funciona na prática?
É interessante. Isso é legal porque desde Você quer comentar, Simone, alguma coisa sobre isso? Isso que ele está falando aí? Não, pode ser, você Pode tá dividir. saindo, hein? Você aguarda aí pra você falar um pouquinho. Daqui a pouco você fala um pouco. fala. É como eu falei, ela tem muito mais habilidade do que eu acho que estou falando demais Não, aqui. você tá mas- ótimo, tá ótimo. O podcast tem que falar. É pra falar, né? É pra falar. Perfeito. Então, assim, a gente vê que é interessante isso que você comentou, porque nós temos desde clientes que não têm talvez tanto conhecimento quanto uma nutricionista, que ela está no restaurante, ela formou para isso, ela está ali na cozinha, de um cliente que chegou simplesmente para poder montar um restaurante. Então, qual que é essa diferença da locação, dessa consultoria que você falou, Luciano? Nós vamos montar uma cozinha e quem é nutricionista sabe que você tem um fluxo para você montar. Você não pode colocar uma área de higienização quando você vai passar com um produto que foi preparado para você para cocção. Naquele meio você está saindo com um lixo, então isso tem um fluxo para poder você seguir. Então essa consultoria dá desde a locação até a cozinha que nós vamos montar. Então o equipamento que o cliente vai locar, ele vai locar um equipamento, uma chapa para um evento. Olha, a chapa é uma chapa elétrica que tem 6.000 watts, 5.000 watts, que seja. A sua demanda da energia vai suportar isso? Então isso é uma diferença, porque quando você chega numa loja só para alocar um equipamento, ele simplesmente te loca o equipamento e te entrega, acabou. E às vezes quando você chega lá, o equipamento é uma coisa banal. É um pino de 20 amperes, que às vezes o seu é de 10 amperes, é um pino de 3 pinos, que às vezes o seu é um stack. Então, esse diferencial da locação, essa consultoria, aliás, na locação, ela é em vários equipamentos. Então, é desde do fluxo que você monta para a cozinha, a coisas pequenas, que às vezes a gente não dá nada. Um cliente vai alugar uma refresqueira. Olha, eu quero alugar uma refresqueira para um evento. E a refresqueira, você precisa preparar o suco para você colocar, ela fica girando ali, e daí um certo 40 minutos, uma hora, dependendo da refresqueira, ela deixa o suco gelado. Se você não falar para a pessoa, às vezes a pessoa fala, vou alugar uma refresqueira, eu já vou colocar o suco lá, eu vou ligar na tomada e já vou dar o suco gelado para o meu cliente. E não tem um tempo para isso, mas o cliente não sabe disso. Às vezes as pessoas não sabem disso. Então essa consultoria é legal para todos os equipamentos. Isso a gente preza na Deloc. Parece coisas pequenas, mas é isso que é um dos nossos desafios, de levar isso para o Brasil, de saber que isso tem espaço no mercado. Simone, quer complementar? O interessante o interessante que o Denis está falando é o seguinte, principalmente nessa área de consultoria, hoje a gente tem uma equipe tanto de projetista e vendedores que tem esse conhecimento. Hoje nós temos aí no nosso time, inclusive aqui em São Paulo, o nosso representante Rodrigo Copriva, ele é uma das pessoas que dá uma consultoria de excelência dentro da área de cozinha container, que tem um grande conhecimento dentro dessa área, e assim a gente faz com todos os outros nossos consultores também. Não só esse do projeto em si, né, da cozinha, mas também esses projetos menores que ali os nossos consultores do dia a dia conseguem atender os nossos clientes, fazer esse diferencial no atendimento, seja dentro de uma cozinha industrial ou até mesmo dentro de um evento. Muitas das vezes, até o próprio evento mesmo, as pessoas eles ficam perdidos ali nesse fluxo cruzado, igual o Denis está explicando, e aí os nossos vendedores eles estão aptos a poder a fazer esse atendimento com o cliente. É isso que faz a satisfação do cliente, que ele traz e que traz esse cliente anos aí assim com a gente, que já vem. Tem clientes aí que estão com a gente desde a fundação, desde da Casimiro, por exemplo, Fideliza. E da Deloc Fideliza, com esses diferenciais. É legal levantar também, Luciano, isso que a Simone está comentando, sobre a consultoria, sobre projetos. É onde a Casimiro atua hoje em parceria com a Deloc também. Essa parte do projeto, o que acontece? Às vezes o cliente vem com uma ideia de montar uma cozinha, até mesmo um escritório que seja, ela não tem uma noção do que é feito ali. Então a consultoria ela vem desde isso. A Simone comentou sobre o Rodrigo Copriva, que hoje atua aqui em São Paulo, é nosso representante que atua nessa área. Então essa consultoria ela vem desde o projeto. Nós elaboramos um projeto, depois daquilo tem uma reunião para pautar toda a necessidade do cliente, mostra aquilo para ele num projeto que seja 3D e dali vai partindo para até o fechamento do contrato. Então essa consultoria ela vem desde lá do início de um desenho que seja para um projeto e depois ele ser executado. Quer dizer, e os diferenciais, tendo aí como um grande parceiro a tecnologia,
principalmente quando você destaca a parte de projetos, que você acabou de citar, um projeto 3D, então é algo muito real ali, né? Então a pessoa tem uma noção clara e poder levar exatamente a ideia desses profissionais que muito conhecem, o desenvolvimento desse projeto para atender exatamente a necessidade de cada cliente. Por isso que você traz aí, sendo a Deloc a grande solução quando se fala em cozinhas industriais na parte de locação. Inclusive, esses equipamentos que vocês trabalham são equipamentos também de marcas renomadas. Então, quer dizer, é um outro detalhe que vocês se atentam na qualidade do que vocês oferecem. Né? Exatamente. Isso é muito bom, Luciano. Vai de encontro à pergunta que nós tivemos agora há pouco sobre a sustentabilidade. São equipamentos de alta tecnologia. Eu comentei agora há pouco, nós tivemos na feira no Center Norte da FISPAL, onde esses equipamentos eles trazem essa tecnologia e automaticamente eles estão pensando em quê? Em sustentabilidade. Então nós temos a Deloc, para não ficar para trás mais uma vez, nós trabalhamos com marcas renomadas, foi o que o Luciano falou, porque isso agrega para o mercado, para um chefe de cozinha. Então nós trabalhamos com marcas de fornos combinados, como Rational, como Prática, Robert, trabalhamos com a linha de lavadoras que estão pensando nesse consumo, nesse custo-benefício e nessa parte de consumo também. Então são marcas renomadas que estão no mercado justamente para poder nos dar isso. São várias outras marcas, eu citei somente algumas aqui, só para poder se ter uma ideia que a Deloc também trabalha com essas marcas. Temos marcas que não tem tanta necessidade de solicitação para atender uma demanda tal de um chefe, porque às vezes é um evento. Então não quer dizer que aquela marca é melhor do que a outra. São marcas renomadas, como a gente faz comparação de veículos que seja. Então a Deloc também tem esses produtos para atendimento ao público A, ao público B, ao público C. Então isso é muito importante. Pamela Duarte está com a gente, obrigado pela sua participação. Empreendedores de excelência, humanos e acreditam e colaboram com o crescimento de seus colaboradores. A Simone Amaral também, feliz demais em fazer parte da equipe da Deloc de Campinas. Aqui onde a gente está. O Rodrigo Vale também participa com a gente. Parabéns a vocês e toda a equipe. Nesse um mês e meio eu tenho muito orgulho de fazer parte das empresas, sempre em frente. Sucesso para todos, comenta o Rodrigo aí, a gratificação de estar com vocês aí, sim, aprendendo, fazendo parte da família. Nathalie Silva, é muito inspirador acompanhar a dedicação de vocês com a Deloc e Casemiro, e deixa um coração. A Rafael Gross participa do seguinte, trazendo uma pergunta. Vocês possuem um serviço de entrega de equipamentos em todo o Brasil? Onde estão localizados? Quer comentar, Simone? Pode falar você. A Simone hoje ela jogou a bola toda para mim, eu estou percebendo não, é que... ele precisa aparecer. Você precisa falar. Não, mas assim, mais uma vez aqui para reforçar, eu sou muito grato à minha esposa Simone, que está hoje aqui do meu lado. É uma pessoa que dispensa comentários e tive o privilégio de estar esses anos todos aqui com ela. Isso me fez crescer muito, onde eu estou hoje eu devo muito a essa pessoa. Então, sou muito grato por você estar do meu lado aqui hoje e me fazer esse momento maravilhoso. Como não gravou ontem no Dia dos Namorados, então ele está fazendo essa declaração. Será que ele está aproveitando agora. isso? Eu acho que ele está aproveitando esse momento. Verdade, eu acho que o Dia dos Namorados foi ontem, mas hoje valeu isso aqui. Allen Bergstein estava aqui também com a gente. É uma honra trabalhar na Deloc, pois coloca o profissionalismo de seus colaboradores em primeiro lugar, para entregar o melhor para os seus clientes. Obrigado, Allen. Neilton Santos também está por aqui. Parabéns, Casemiro e Deloc, orgulho pela empresa. Agora, olha quem participa. Helena Farias está acompanhando de pertinho vocês. Simone, eu e seu pai estamos emocionados e orgulhosos de vocês. Olha que legal isso. Meu Deus. Aí mexeu no coraçãozinho, sabe? São dois queridos, dois idosozinhos. Meu pai é a coisa mais linda que eu tenho na minha vida, assim. Ele está com 92 anos. Beijo, pai. Eu não posso falar muito, senão eu vou chorar. Qual o nome do pai? Elviro Alves Casemiro. Elviro, um abraço do podcast executivo para o senhor aí, ó. Tá lá acompanhando você. Que lindo, Helena, que gracinha. Fico feliz. Que lindo. Luciano, quero só responder a pergunta que achei interessante também.
sobre o transporte, que a Deloc, nós estamos hoje na matriz em Belo Horizonte, estamos vindo para Campinas e, como falei mais inicialmente, temos projeto mais para frente para outros estados. O transporte, a Deloc, isso é muito importante porque nós temos uma obra que vai ser feita lá no Rio de Janeiro, ou na Bahia, ou lá no Pará, como nós já montamos cozinhas também lá no Pará, Mato Grosso, enfim. Isso é muito importante. A logística, ela é fundamental. Por quê? Isso faz parte também da garantia que nós damos para o cliente. Porque às vezes o cliente vem para São Paulo, o cliente que está lá no norte, ele vai alocar em São Paulo ou em Belo Horizonte, que seja, o cliente que está aqui mais próximo da gente no sul, ele precisa da garantia que ele locou um equipamento, que ele vai ter uma garantia daquele equipamento que vai estar funcionando durante o período todo da locação. Então, temos essa facilidade desse acordo, de colocarmos um técnico que seja full-time, de mandar um equipamento que fique de stand-by. Então, isso é muito importante na logística, porque é muito fácil chegarmos numa empresa e, mesmo que seja para um evento maior, em outro estado, e você mandar um caminhão, uma carreta de equipamento para lá e chega lá, deu um problema no equipamento pequeno que seja, mas ele vai atrapalhar na sua operação. Então a Deloc pensa muito nisso, é uma pergunta muito interessante sobre a questão do transporte. Às vezes as pessoas não dão valor a isso. O transporte talvez está um pouco mais caro, não, pode deixar que eu vou mandar buscar ali. E quando dá o problema naquele equipamento, você vai ter que mandar lá de novo para pegar um equipamento que deu um problema. Então isso a Deloc também vem com esse diferencial no mercado, é o que nós já fazemos lá em Belo Horizonte, a nossa ideia é essa. Então atendemos sim a toda a região do Brasil, estamos fazendo hoje propostas para cozinhas em vários outros estados e isso é muito importante. Então nós vamos com esse valor também, que é muito importante, onde o cliente não vai ficar desamparado. Um outro detalhe que eu acho que é importante também é justamente a parte da manutenção, porque a Deloc ela fornece todos esses equipamentos, né? Em ótimo estado, porém também tem o detalhe da manutenção. Então vocês também têm esse outro suporte, um outro diferencial que faz uma grande diferença, né? Exatamente. E é importante isso, Luciano, que você comentou, que os nossos colaboradores, como a Simone comentou agora também, que nossos colaboradores eles são treinados, eles passam por treinamentos para isso. Desde o comercial, que seja, todos os setores da empresa. Isso é muito importante. Então, como eu falei mais cedo, que nós temos clientes de grande, pequeno, médio porte, nós fazemos uma manutenção dentro de uma mineradora, de uma área da mineração, o colaborador ele precisa de passar por processos que são exigidos ali daquela empresa, que são treinamentos, hacks que tem que ser feito. Então a Deloc também está apta a fazer isso. Quando a gente atender isso, quando a gente fala da manutenção, como o Luciano comentou, é sobre isso. Se deu um problema num equipamento, que seja até um container que a Deloc está atendendo, nós temos os manutentores, os colaboradores capacitados para cada área daquele setor. Então isso é muito importante também. O Rafael traz um comentário muito pertinente. Vi que vocês trabalham com projetos de cozinhas container. Como que funcionam esses projetos? Legal trazer esse detalhe. Legal. Essa é uma área muito interessante. Eu vejo que isso veio para realmente ficar. A gente está falando do mundo todo, né? Hoje o container modular, ele realmente veio para poder ficar. Vai de encontro também a questão dos movimentos que estamos tendo aí hoje de economia. Então o que eu acho interessante é isso. A Deloc também iniciou-se, nós fizemos primeiro refeitório, né, Simone? Em 2011, numa mineradora lá em Minas Gerais, acho que era a Belgo Mineira que ela chamava na época, hoje é do Grupo ArcelorMittal. Então nós fizemos um refeitório container na época, que era um refeitório modular, de containers modulares. Então, isso desde 2011, a Deloc também veio melhorando esse processo, subindo um pouco também com relação à tecnologia. E o que nós fizemos? Começamos a fazer a cozinha container, igual você falou. O que é a cozinha container? É como uma cozinha modular dentro de container.
Eu costumo falar com o pessoal, quando a gente encontra com eles na cozinha pronta, as nutricionistas até falam, nossa, eu não quero trocar essa cozinha mais, eu não quero voltar para a minha cozinha. Porque a gente está falando de um equipamento, de um produto que nós estamos montando numa área remota. Às vezes aquela cozinha precisa de passar por uma reforma e nós vamos lá, montamos um projeto de acordo com a quantidade de refeição e colocamos ela próxima ali ou até mesmo em um local mais afastado para poder atender com as mesmas necessidades que aquela cozinha já tinha, seguindo todo o fluxograma, como eu falei mais cedo, o atendimento à nutricionista, de acordo com todas as normas da Anvisa, que isso é muito importante, desde a altura de coifa, ao fluxograma, a degrau na cozinha, a rampa. Então, a Deloc atende isso. Então, a gente falou um pouco do projeto e é sobre isso. É feito todo um projeto onde a Simone atua mais nessa área. Quando a gente vem o cliente precisa dessa parte, nós elaboramos um layout e depois o cliente pede um projeto. A Simone entra com essa parte do projeto. E esse projeto ele vem todo completo com isso. Então é muito interessante porque a cozinha container ela te dá essa flexibilidade de você evitar de fazer uma alvenaria, uma construção que seja de alvenaria e você faz a construção ali, você faz uma cozinha modular que ela pode ficar de 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 24 meses que seja, e ela não vai impactar o meio ambiente, porque você não tem toda aquela estrutura que você precisa de fazer, furações. Então a gente leva tudo isso. E um detalhe muito grande, que eu estava conversando agora cedo também com o nosso representante, é que 80% dessa cozinha container, ela sai pronta do nosso CD. Então 20% só ela é feita em loco. Então isso demanda muito menos trabalho, muito menos força de colaboradores lá dentro da usina, da mineração que seja, para poder realizar aquela cozinha. Se você vai fazer uma alvenaria, você tem que... Quantos colaboradores que nós não temos que ter lá? Então isso também é um diferencial da cozinha container, que nós levamos ela pronta, o cliente fala assim, olha, eu preciso de uma cozinha container para 1000 refeições. Nós elaboramos desde o layout ao projeto, montamos todo o projeto que seja feito ali, o cliente fechou com a gente aquele contrato, a cozinha vai estar pronta lá com todos os equipamentos funcionando, com a parte elétrica, com gás que seja, a parte da saída de esgoto. Então esse é um produto muito interessante que vem crescendo muito no Brasil e a Deloc também está aqui para poder atender esses clientes. Simone, o que você observou de projetos sendo um dos mais desafiadores na sua visão? Tem algum que te marcou? Tem. Esse em especial que o Denis fala, que foi o nosso primeiro e foi um desafio muito grande. Quando ele fala que hoje eu estou à frente dos projetos, na verdade, eu faço toda a parte do processo ali de como esse projeto vai sair, desde layout ao executivo, né, seja ele hidráulico e os demais... Parte elétrica, tudo, isso, né? Não, eu não faço a parte elétrica, mas na ideia, quando ele vai prontinho. Ele vai pronto. Então tem toda uma equipe por trás disso. Então, eles fazem toda essa parte, né, de projeto, então são várias pessoas envolvidas e eu tomo frente pelo processo porque eu gosto muito dessa parte, mas eu acho que o mais desafiador mesmo foi esse início no qual a gente não tinha tanto conhecimento técnico e fomos assim, como sempre, tudo na nossa vida, né, Denis? E a gente vai assim, não, nós vamos conseguir, a gente vai com a cara e coragem e para mim esse foi o mais desafiador. O mais importante, que é um outro detalhe que as pessoas têm que se atentar também, que a Deloc tem todo esse cuidado de trabalhar sempre ali seguindo de uma forma transparente, idônea, é seguindo todas as normas, as certificações que vocês comentaram aí também, né? Isso é muito importante. Só pegar o gancho que a Simone falou, quando nossos meninos eram bem pequenos, ela falando dos containers do projeto, e o projeto da cozinha, ele é muito parecido com aquele brinquedo do Lego, né? Então você vai brincando com os Lego ali, hoje a gente está brincando com os brinquedos maiores, mas é muito legal, é como se fosse um Lego mesmo, você vai montando ali, as cozinhas tem uns projetos, o Lego hoje, você vai comprar um Lego, ele vem com desenho, com o projeto, então é muito interessante isso, e a cozinha também é exatamente isso, a gente vai montando os Legos de acordo com o que o cliente precisa, você precisa de um vestiário, você precisa de um banheiro, então é espetacular. O que vocês precisarem, a Deloc está disponível para atender vocês com essa demanda da cozinha container. Com relação ao que você falou que a Simone estava comentando também, é importante esse desafio. A Deloc tem esse desafio, eu comentei mais cedo aqui também, é o seguinte, é de levar para os nossos clientes esse produto que a gente acha que dá para o mercado atender,
que não é só o equipamento, é levar para o cliente a solução. Quando a gente coloca para os nossos colaboradores aqui, a gente quer levar para os nossos clientes solução. Não é somente alugar um equipamento, é levar a solução para o problema do cliente. Se ele teve um problema de um equipamento que parou, se é um problema de uma cozinha que parou, nós queremos levar a solução e nós entendemos que o mercado dá para levar isso. Então esse é o nosso desafio de levar isso para o Brasil todo, entender que dá para atender. E quando eu falo isso, eu não falo só da Deloc, mas a Deloc quer levar isso. O mercado em si tem condições de atender, mas esse é o nosso desafio, de mostrar para o mercado que temos condições de atender com os equipamentos, com os melhores equipamentos e com esse atendimento da manutenção. A gente quer levar isso para o mercado brasileiro. O pessoal participando aqui ao vivo com a gente, quem também está aqui participando com a gente é a Yasmin, é o Pedro, quem mais está aqui também deixando o seu alô? Projetos Casemiro, é muito gratificante ver um projeto que saiu do papel e foi executado, é lindo de se ver. Isso é legal também, né? Sim. Porque vocês praticamente dão vida àquilo e transformam o que está ali no papel em realidade, ali de uma forma física que o pessoal ainda usufrui de tudo aquilo que saiu de um papel, de um projeto, fazendo a coisa acontecer. Eu acho que isso deve ser um dos pontos também muito emocionantes para vocês. Kelly Cristina também está com a gente, parabéns pela história que vocês já fizeram e que estão fazendo, sucesso sempre, excelentes empreendedores. Tatiana Freitas, uma verdadeira dupla de sucesso, comenta ela. O Fernando Monteiro, ó, live muito boa, já tenho interesse em locar os equipamentos. Já convenceu o Fernando, já. Obrigado, Fernando, pela sua participação. Um abraço para você. A Yasmin também, Caeiro. Como que os projetos em 3D contribuem para a eficiência e precisão na entrega dos equipamentos? Você pode comentar. Vocês estavam falando. Sim, né? igual você comentou no início, uma coisa é você está vendo aquilo ali no papel, e principalmente para os criadores, quem trabalha na parte de criação, você executa aquilo ali com uma realidade ouvida e que de fato você conseguiu construir aquilo com excelência. Hoje nós trabalhamos com a tecnologia tanto do 3D, o virtual, que faz com que os projetos chegam até o cliente na base, no local de montagem, para que fique visualmente fácil para os montadores, porque uma linguagem é a linguagem aqui da pessoa, né? O design do projetista, do arquiteto, do engenheiro, a outra é a mão de obra que está ali executando. Nem sempre aquelas pessoas que estão ali na execução diária, elas têm essa leitura arquitetônica e visualmente é muito mais fácil para você entender. Então hoje, dentro da linha de projetos, ter o projeto 3D é muito melhor para a equipe de produção ali que está fazendo a montagem no dia a dia. Perfeito. Isso dá uma outra realidade e um fluxo de trabalho e um desenvolvimento muito maior. João Marcelo está com a gente, olha, uma questão muito legal. Além dos containers cozinhas, vocês mencionaram os containers refrigerados. Como que eles funcionam e quais são as suas principais aplicações? Sucesso a vocês, comenta o João. Obrigado, João, pela sua participação, um abraço. Obrigado mais uma vez também, a participação de todos. É interessante, é um outro produto que a Deloc também tem, são os containers refrigerados e os containers congelados, que nada mais é do que o mesmo container, porém você muda a temperatura dele ali. É um produto muito essencial na cozinha, porque as cozinhas têm as suas câmeras de congelamento para poder receber os produtos, os insumos que vão ser armazenados para fazer a alimentação durante a semana, durante 15 dias, que seja de acordo com o recebimento de cada cliente. E o container, a Deloc, ela também quis modificar, sempre pensando em solução, sempre pensando em facilidade do manuseio, tanto dos equipamentos quanto do próprio container. A Deloc também, ela quis inovar mais uma coisa, mais um ponto, que é o seguinte: você pega um container, quando a gente fala de container refrigerado, o João que perguntou aí vai saber disso. Você vai abrir uma porta de um container refrigerado, aquela porta é pesada. Imagina uma mulher abrindo, uma nutricionista abrindo aquela porta, aquilo é muito pesado, até nós mesmo, para homem, muito difícil para abrir aquela porta, fechar, ela tem uma pressão na hora que você fecha ali, então é muito difícil. O que a Deloc também pensou nisso? Nós
cortamos aquela porta e colocamos uma porta de câmara. Aquela porta que é simplesmente uma fechadura que você puxa ali, ela tem uma trava e colocamos outros diferenciais que facilitam também no uso. E com a questão de segurança, a gente está falando de ergonomia. Um colaborador que vai abrir uma porta dessa, ele pode machucar uma coluna. E aí a gente mandou fazer uma rampa também para subir com o carrinho, para o colaborador entrar dentro do container, para ele poder pegar ali os produtos que ele precisa de colocar, para que ele vai usar. Colocamos uma iluminação do lado de fora, que quando o colaborador está lá dentro, aquela luz indica, tem um adesivo falando, né, quando a luz está acesa, indica que tem alguém lá dentro, e que se aquela porta fechar sozinha, por dentro daquela porta tem um outro botão de emergência que você empurra que a porta vai abrir. Fizemos um corredor também no meio do container para que o carrinho possa passar, porque o fundo do container, o João sabe disso, o fundo do container, ele é todo canaletado, né, para a circulação ali dentro dele mesmo. Então nós fizemos somente no meio ali, para o carrinho entrar e facilitar todo esse, para ficar funcional no dia a dia do colaborador que vai usar aquilo. Então é um produto realmente também que não é igual a todos. Vão ter isso no mercado também? Sim, vai ter, mas a Deloc pensou nisso também e vai de encontro também à questão da consultoria. Nós alugamos o container e explicamos como que vai ser usado, como que ele deve colocar, nós entregamos se ele precisar, ele tem um declive que ele precisa de ficar ali para poder ele funcionar, para ele não ter o bloqueio de congelamento. Então isso tudo vem de acordo com todos os produtos que nós temos, que eu falei no início, desde equipamento até o container. Então esse é o container refrigerado e congelado da Deloc. Ó, a Juliana Reis traz o seguinte: eu acompanho vocês aqui em Minas e percebi que a Deloc tem uma nova logo. Mudou. Como foi tomada a decisão de atualizar o logo? Quais foram os motivos por trás das mudanças? Pode falar esse segredo ou não? Pode falar, pode falar neles. Fique à vontade, pode falar. Na verdade, ao decorrer dos anos, nós fomos percebendo que até o desenho da logo mesmo, a gente preocupou nessa nova logo trazer esse diferencial que é um meio triangular com esse fogo dentro e trazer modernidade, trazer renovação. Com o passar dos anos, a Deloc fez 11 anos que foi na mudança dela, foi 11 anos mesmo, né? Mudança, e a gente quis fazer essa renovação. Quis inovar também. Fazer nova cor. O Denis, o Brian traz o seguinte: como projetista, a empresa possui tecnologia para utilizar os equipamentos da empresa em projeções para verificar viabilidade e poder seguir posteriormente com a locação? Vou trazer de novo. Como projetista, a empresa possui tecnologia para utilizar os equipamentos da empresa em projeções para verificar viabilidade e poder seguir posteriormente com a locação? Entendi. Você quer falar, Simone? Não, pode falar. Interessante a pergunta. Temos sim as ferramentas e isso é muito importante, nós comentamos aqui no início da nossa conversa. Você pegar, nós temos a equipe de projetista, que no caso a Casimiro, que é responsável por isso. Quando a gente vai montar o projeto da cozinha, nós temos os espaços e nós pegamos aqueles equipamentos reais, como se fosse... eles buscam isso nas plataformas que tem das ferramentas para isso e colocamos aquilo nas cozinhas. É como se fosse apresentação em 3D. Então, quando nós vamos fazer uma apresentação em 3D para o cliente, exatamente o equipamento que está ali é o equipamento que o cliente vai receber. Então, isso nos favorece muito para o comercial depois passar para a produção, que a produção vai... O pessoal do operacional vai separar exatamente aquele equipamento. Então isso é um produto muito interessante que nós usamos também, que facilita muito, tanto interno como externo, porque o cliente vai ver exatamente qual que é o forno, ele consegue ver até a marca do forno que ele está vendo, ele consegue ver as medidas da mesa que está indo naquele projeto. Nós apresentamos um projeto dessa forma, o Brian, foi para, eu não lembro agora qual o cliente que foi, mas nós temos uma apresentação dessa em 3D que foi exatamente isso. Temos até as pessoas entrando, então você consegue ver até a marca dos insumos, dos produtos. Então isso é muito interessante. E a Deloc tem essa plataforma justamente para poder facilitar isso, e isso agrega demais para o mercado, agrega demais para o cliente. O cliente quer ver realmente o que ele vai receber. Então isso é muito importante, sim. Legal que você falando de agregar na visualização, no poder ver, navegar, ver, tem o catálogo digital também, na verdade,
um outro ponto muito cuidadoso, bolado, projetado pela própria Deloc, onde as pessoas têm esse fácil acesso, conseguem visualizar lá N itens. Eu não sei se vocês têm noção de quantos itens tem disponíveis hoje nesse catálogo que vocês disponibilizam. Arrisca em chutar aí? A Simone vai ter mais propriedade para falar com relação ao catálogo digital. Ela atua mais com o pessoal do processo, então ela tem mais propriedade para falar isso. Chutar o que o cliente vai ter de disponibilidade lá, eu prefiro que ele entre e mate essa curiosidade dele, que ele vai ficar mais satisfeito. Simone, mas a Simone pode comentar isso aí. É de fácil navegação, tem tudo descrito, é tudo facinho? Sim, a gente separa os catálogos pelo fluxo mesmo da cozinha, pré-preparo, cocção, distribuição e até ali todo o fluxo mesmo da cozinha. E aí hoje a gente faz essa visualização do catálogo, tanto ele digital, no site, através também de código, QR Code, e tem toda essa facilidade até para o consultor entender o que o cliente está querendo. Visualmente, o cliente entra no site, escolhe aquele produto ali que ele quer e de fácil acesso o cliente vai conseguir explicar ali para o consultor como que ele faz para poder escolher o produto que Legal. ele queira ali. Ainda tem a consultoria, né? Sim. Caso necessite. O Anderson Lacerda, ótima empresa em todos os pontos. Davi Severiano, top demais. Denis, se você pudesse trazer aqui uma mensagem para o pessoal que está acompanhando a gente, qual a mensagem que você deixaria? Primeiramente, agradecer a todos que tiraram o seu tempo para nos acompanhar aqui. É um privilégio poder compartilhar um pouco da nossa história com vocês. Vocês viram aqui como que foi o início da nossa história. E, como eu falei, o nosso desafio é realmente levar para o Brasil inteiro que eu acredito que o mercado todo consiga fazer isso, é atender com excelência. Então esse é o nosso desafio, de entender e compreender a necessidade do nosso cliente. Então eu quero agradecer por essa oportunidade e que vão vir novidades. Eu dei um spoiler aqui já sobre uma futura nossa outra unidade, mas isso vai ficar só até aqui, daqui a pouco vocês vão saber mais para frente. Então é realmente agradecer todos que participaram aí e todos que tiveram aqui por trás também, porque eu estou aqui, mas tem todo um bastidor por trás disso aqui. Agradecer todo o pessoal, a equipe da Deloc, tanto aqui de Campinas, de Belo Horizonte, que fez tudo isso aqui acontecer. Eu não tinha essa noção disso, mas por trás disso aqui tem todo um cenário. Então eu quero agradecer a todos que participaram aqui desse evento. Simone, sua mensagem, seu abraço, fica à vontade. Gente, eu gostaria muito de agradecer a todos vocês, a toda a equipe que preparou isso aqui com tanto carinho, o pessoal que está acompanhando, a Luciano também, que assim conduziu essa entrevista maravilhosamente. Eu inicialmente muito nervosa, mas uma coisa que eu gosto assim de deixar que acreditem no sonho de vocês, acreditem naquilo que vocês se vocês pensaram e chegaram no coração, é porque vocês conseguem. Então a minha mensagem é essa para vocês, e muito obrigado por todos, pela equipe de Belo Horizonte, pela equipe aqui de Campinas e toda essa equipe que está aqui por trás, gente, que fantástico. Foi muito bom estar com vocês aqui essa tarde. Então você gostou, participou aqui a primeira vez, foi bom? Olha, é estranho, porque assim, eu fico por trás, né, dos bastidores ali, monitorando a equipe, vamos fazer isso, tudo por parte do processo. Mas estar assim na frente, aí hoje inverteu, eu tô aí. Como é que você achou? O que você achou? Foi tranquilo, um pouquinho assim, meio, a gente fica um pouco travado, mas depois aqui a equipe está toda aqui dando um apoio e muito legal. Para você, Denis, como é que foi aí Luciano, essa apresentação? eu confesso que eu me surpreendi. Eu não esperava isso de mim. A Simone sabe que ela realmente é que gosta mais disso aqui. Eu sempre apoio ela nisso, mas eu me surpreendi. Sim, mas eu gosto da parte de, assim, ficar por trás, né? Nos bastidores. Eu não gosto de ficar assim nos holofotes. Mas eu acho que eu estou muito bem acompanhado. Isso aqui me deu todo esse apoio. Eu acho que... Obrigado por compartilhar isso aqui. E isso foi... Acho que isso que me deu isso aqui. Nós merecemos. Deixamos registrado aí esse carinho, essa participação, o sucesso que hoje, na verdade, a Deloc Soluções em Cozinhas Industriais traz na parte de locação
mediante esse início, ao alicerce de tudo na parte da gestão dos seus diretores, hoje Denis Silva e a Simone Casemiro, diretores da Deloc também, né, da Casemiro, trazendo um pouco dessa história e esse trabalho super diferenciado, onde eles mesmos começaram lá de baixo e construíram esse alicerce tão forte, com hoje 2 empresas de grande sucesso, fazendo a diferença e tendo como parceiros grandes empresas renomadíssimas, conforme eles mesmos trouxeram dentro dessa edição. Em nome do canal Podcast Executivo, queria agradecer demais toda a receptividade que tivemos, desde a nossa equipe quando chegou, do pessoal que nos atendeu com muito carinho, deu todo o suporte, deram uma aula de informação e com vocês também nos recebendo com muito carinho, muito bem, dando a informação, disponibilizando um pouquinho do tempo de vocês. A gente sabe que sempre é tudo muito corrido, mas mesmo assim aqui estiveram para levar a informação em primeiro lugar. Parabéns pelo trabalho de vocês, muito sucesso, que venham mais novidades por aí e em nome do canal Podcast Executivo levo um abraço a toda a família Casemiro e também a família Deloc. Muito bom. Obrigada. Sucesso. Obrigado. Meu muito obrigado pelo carinho de vocês sempre, pela participação, pela audiência, interagindo sempre nas nossas edições. Vai aqui o nosso abraço em nome do canal Podcast Executivo e para todos vocês uma ótima tarde. Tchau, tchau. Obrigado.